Bom dia a todos, graça e paz, sejam bem-vindos em nome do Senhor nesta manhã de bênção, honras, glórias, soberanas e impreteríveis vitórias em nome de Jesus. Para mim é um prazer ter você aí nos acompanhando. Eu sou o apóstolo Paulo César e hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre a graça e também uma fé corrompida, que é a fé dos tomazinos. E é uma mistura muito grande, né? Graça, a mistura da fé e os tomazinos. Então, antes de nós iniciarmos, eu quero que você saiba do seguinte: hoje, em nosso meio, no meio daqueles que estão comunicando a graça de Deus, está tendo uma confusão muito grande, amados, sobre qual é o caminho certo, a maneira correta de servirmos e de adorarmos a Deus. E no meio desta confusão, desta bagunça, dessa farofa toda, tem um grupo de pessoas que estão tirando a virtude da graça com ensinamentos que não produzem a realidade da palavra de Deus sobre nós que vivemos em graça. Nós temos dentro do movimento do Evangelho da Graça uma mistura muito grande de pessoas que dizem, por exemplo, que não temos mais necessidade de nos reunirmos, outros dizem que não temos mais a necessidade de estarmos orando, outros dizem que nós não precisamos mais estar adorando a Deus ou congregando em fidelidade. E eu quero conversar com você sobre isso nessa manhã e preciso que você me acompanhe. Eu peço a você que após o vídeo, meus irmãos, em nome de Jesus, compartilhe isso, porque eu quero trazer para você uma informação muito rica acerca da fé dos tomazinos. O que é a fé dos tomazinos? Alguns anos atrás, já há décadas, no século passado, podemos assim dizer, século XX, ali no início do século XX, foi-se descoberto este evangelho aqui. Está dando para você ler aí? O quinto evangelho. Preste bem atenção nisso, que isto é sério. Quinto evangelho? Mas não é Mateus, Marcos, Lucas e João? Bom, primeiro que Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos. São relatos, são livros históricos da vida da pessoa, do personagem, do ser Jesus. Ok? Porém, esse quinto evangelho, após ser encontrado, a Igreja Católica resolveu colocá-lo de lado, né? E algumas pessoas, tendo acesso a esse documento, resolveu editá-lo. E chegou em nossas mãos. Eu tenho aqui uma cópia, ela é um pouco antiga, da quarta edição ainda, o Evangelho segundo Tomé. E você pode estar me perguntando assim, mas o apóstolo Paulo César, qual a diferença do Evangelho de Tomé, ou dos relatos de Tomé, para os relatos das outras pessoas, de Mateus, Marcos, Lucas e João, e o que isso tem a ver com a fé nos dias atuais? Muita coisa, mas tem muita coisa a ver. Se você não sabe, Tomé é aquele que, quando os discípulos estavam reunidos no cenáculo ali, as portas fechadas, eles comentaram com Tomé acerca da ressurreição de Cristo. E aí Tomé disse: eu não creio. Eu só vou crer que ele ressurgiu se eu vê-lo e puser o meu dedo na sua ferida. E diz, preste atenção nessa experiência de Tomé, e diz que imediatamente o Senhor atravessa a parede e entra naquela sala e vai na direção de Tomé. E se apresenta a Tomé, chamado Dídimo, e ali mostra suas feridas e diz: eis aqui as minhas feridas. Toque o seu dedo, para que você possa saber que sou eu. E de repente, ele cai de joelho e se confessa e realmente se converte a Deus ali. Segundo as tradições, Tomé foi um grande pregador do Evangelho naquela região da Índia, que por sua vez já é uma região totalmente mística. E é aí que eu quero entrar com você. O Evangelho de Tomé, ele fala acerca da busca individual da salvação. Ele diz que você não precisa estar reunido com ninguém para ser salvo. O Evangelho de Tomé diz que nós não precisamos crer no Cristo da cruz, mas no Cristo que habita em nós. O Evangelho de Tomé diz
que nós não somos obrigados a caminhar no ritual de humano nenhum ou de ser nenhum, que não precisamos ter nenhuma liderança espiritual sobre a nossa vida. Tudo isso é o Evangelho de Tomé que diz. E também nos coloca aqui uma visão de que hoje o nosso Deus habita no poder e na plenitude do cosmos e não tem necessidade de habitar na vida do homem. E dentro desta linha de pensamento da fé de Tomé, se você conseguir ter acesso a esse livro aqui, né, esse Evangelho de Tomé, você vai saber do que eu estou te falando. Ele deixa muito claro de que o que Jesus teve com ele foi diferente do que Jesus teve com os demais discípulos e também apóstolos. Amados, vejam bem agora o que estão ensinando para você e para mim, ou tentando, né? Porque para mim eles não vão ensinar nunca. Acerca da fé. Esse grupo chamado desigrejados, que acham, que pensam, que acreditam que não precisam mais se reunir, estar em comunhão com os irmãos, estudar a palavra, estão tentando influenciar muitas pessoas a se desligarem do corpo espiritual que é a igreja de Cristo, do qual o apóstolo Paulo diz que ele é o próprio cabeça. E isso está totalmente errado, está totalmente equivocado. E por incrível que pareça, esses irmãos começam a trazer aqui umas circunstâncias de coisas que existem na igreja. Olha, nós não podemos estar no meio do povo que dá o dízimo. Naquela igreja tem muito adultério, naquela igreja tem muita fofoca, naquela igreja tem muita confusão, naquela igreja tem muita divisão. Queridos, esse evangelho que estão colocando aí, não é uma coisa que não está na Bíblia, não é uma coisa que não existiu. Pelo contrário, a fé dos tomazinos dissimulam as pessoas a viver num casulo, quando a fé que nós temos em graça, lá em Romanos 12, diz que nós temos que transformar pela renovação do entendimento. A palavra transformação no grego é metamorfose, que é justamente aquela transição da largata para a borboleta. Ou seja, se eu ficar no evangelho dos tomazinos, eu vou ficar sempre sendo uma largata dentro do casulo. Eu nunca vou sair do casulo para poder voar em revoada com as demais borboletas. Você consegue entender isso? Eu peguei um pouco de biologia para poder explicar a fé dos tomazinos. Eles dizem assim: olha, nós não podemos porque existe uma bagunça e isso não pode ocorrer. Deixa eu contar uma coisa para você. Lá em Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo pastoreava uma igreja em que tinha lá de tudo. Lá tinha adultério, lá tinha fornicação, lá tinha avarento, lá tinha fofoqueiro. Naquela igreja de Coríntios tinha tudo que você vê nos dias de hoje. E nem por isso Paulo deixou de pregar para eles, e nem por isso eles deixaram de viver juntos. Sabe por quê? Porque a cura não se dá individual. O crescimento não se dá individualmente. Tudo é feito coletivamente como um corpo, como Paulo diz, do qual Cristo é o cabeça. Irmãos, todo ministério, toda religião, toda igreja terá o seu problema. Você tem que ter a sua mente preparada para isso. Não será diferente. Meu Deus, você está na terra. Aqui é o mundo do problema, aqui é o mundo da dificuldade. A terra é o planeta das adversidades. Vai ter desemprego, vai ter fome, vai ter adultério, vai ter assassinato, vai ter pedofilia, infelizmente, mas vai ter estupro, vai ter adultério, vai ter traições, vai ter briga, vai ter confusões. Você está no mundo, meu Deus. Vai ter que existir essas coisas. E por você viver em graça, você é responsável em fazer a diferença no meio em que você está, e não viver em casulo. Eu quero parafrasear aqui um livro e um personagem da lei. O profeta Elias, quando ele se sentiu sozinho, sabe o que ele fez? Ele se jogou dentro de uma caverna. Vou ficar aqui, porque aqui eu estou tranquilo, estou salvo, ninguém vai me pegar, ninguém vai me matar, eu vou ficar aqui.
Alô, desculpa, mas a realidade para você é essa, meu querido. Não adianta você se isolar porque vê defeito nas religiões. Não é os defeitos que eu tenho que observar, não são as pessoas que eu tenho que observar. Ah, o pastor pede dízimo. Problema dele, eu vou ensinar que é errado, mas se ele quer pedir, é um problema dele. Sabe por quê? Porque você está deixando de fazer o que a Bíblia recomenda. Hebreus, capítulo 12, verso 2 diz: olhando para Jesus e não para o pastor, olhando para Jesus e não para a religião, olhando para Jesus, vírgula, autor e consumador da fé. Abba, Pai, recebe essa palavra aí essa manhã. Alimente-se, saia da fé dos tomazinos, essa fé que te isola, essa fé que põe você no ostracismo, num casulo, fazendo com que você não queira ter comunhão com os irmãos. Outra coisa, irmãos, não é batendo nas pessoas que se ensinam. Essa educação nós tínhamos dos nossos pais lá no passado, que quando você fazia algo errado, ao invés de conversar, o seu pai ia lá e te dava umas palmadas, ou algumas chineladas no bumbum. Pelo amor de Deus, nós estamos na época da graça, no novo pacto. A graça faz parte da nossa vida. Temos que exortar e ensinar em amor. Eu estou vendo aí postagens dos irmãos no Face, no Instagram, no Telegram, no Facebook, no WhatsApp, em tantas outras redes sociais. Eu estou vendo os irmãos achavalhando, fazendo piadinhas com um espírito, como diz Paulo, de chocarrice. Não faça piada com aqueles que vivem hoje aquilo que você viveu no passado. E quando você alcançou a iluminação, se ninguém teve amor por você lá atrás, não seja igual, seja diferente. Ame essas pessoas, dê carinho, dê atenção, dê amor, pregue e ensine com zelo, trazendo para os seus braços e não boxeando como fosse um lutador de ringue. Oh, meu amado, não é assim que nós vamos pregar a graça. Estão misturando o evangelho da graça com coisas humanas, com letras. Cadê o mover da glória do Espírito Santo? O Espírito Santo é o governante, é o ministro principal do novo pacto. Jesus prometeu, e se ele prometeu, ele já cumpriu. Se você não vivenciar isso, alguma coisa está errada. Então, essas religiões que dizem pregar a graça, mas que fala para você, não precisa estar congregando, não precisa estar orando, não precisa se reunir, não precisa... Não... Calma um pouquinho. Nós precisamos sim. Precisamos estar unidos. Efésios capítulo 5. Precisamos estar em adoração. Pode ler lá em Efésios capítulo 5. Precisamos estar firmados em Deus. Precisamos estar unidos em um só corpo, com um só propósito. E nunca colocarmos como sendo cabeça, porque o cabeça do corpo chama-se Jesus. Você consegue entender isso? Então, vamos despertar. Abra mão dessas pessoas que dizem que você não tem que estar na igreja. Olha, você não tem que ir para a igreja. Vai sim, irmão. Vai sim. Some-se. Você é uma igreja, aquele irmão é uma igreja e juntos, você e eu, somos o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. Vá lá. Ore com os irmãos, adore o nome do Senhor com os irmãos, louve o nome do Senhor com os irmãos. Eu quero amanhã estar falando sobre a diferença entre adorar e louvar. Você vai ficar surpreso com isso. Os enganos que tem no meio do povo de Deus. Independentemente disso, eu clamo a você, eu peço a você, eu rogo a você, compartilhe esses vídeos. Vamos despertar pessoas que estão adormecidas. Vamos levar luz às pessoas que estão em trevas. E com amor, ensinar a palavra do Evangelho da graça de Deus. Amém? Um beijo no seu coração. Compartilhe esse vídeo aí com todo o seu grupo, com todos os seus amigos. E querendo Deus, amanhã estaremos de volta aqui para a glória do seu nome. Um beijo no seu coração e ó, fui! Abba, Pai, eu digo glória a Deus por sua vida.